buscar um crescimento social ainda muito maior, quanto menos a intervenção das ações públicas e quanto mais condição da iniciativa privada, melhor. A cidade já viveu tempos áureos e busca retomar o seu crescimento. Senhores, com base nesta ideia, vamos começar a falar sobre Cubatão, essa mão de obra, essa necessidade de crescer. Vocês que, o Melo, sindicalista, pré-candidato a prefeito pelo PSOL, e Ronaldo, junto à Comissão dos Empregados, também colocando o nome aí, buscando uma colocação dentro do Legislativo. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Melo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, telespectadores, ouvintes da rádio também. É um prazer aí, agradeço você, Márcio, a oportunidade de a gente estar debatendo um assunto tão importante para a nossa cidade, que é o emprego. E hoje nós vamos ter aí a participação do Ronaldo também, que vai colaborar muito na noite de hoje, para a gente estar discutindo melhor a cidade. No meu entendimento, essa interatividade entre polo e cidade precisa ser redesenhada, né? E hoje nós vamos ter aí uns momentos para estar discutindo sobre isso. Ronaldo, seja bem-vindo. Bom, obrigado aqui pela oportunidade, né? Que nem o Melo disse aí, Márcio. Raramente a gente tem uma oportunidade para estar expondo a necessidade dos nossos trabalhadores, a necessidade desses pais de família que vem passando uma dificuldade, e ter um canal aberto aí em prol da população. Obrigado a você e o pessoal que acompanha aí. Senhores, nós temos uma pandemia que acabou afetando de uma forma drástica toda essa situação que envolve o emprego, também a necessidade das pessoas. É lógico que o reflexo dessa pandemia vai ser sentido no ano que vem. O ano que vem vai ser um ano que a gente espera que as políticas públicas a nível de Estado, Federação e município também acabem se agregando, facilitando esse desenvolvimento. Mas nós já temos um polo fragilizado. A necessidade de uma indústria 4.0, né? E está vindo aí. Mais redução de postos de trabalho, mais tecnologia. Senhores, qual é o caminho, qual é a vertente? O Melo falou em redesenhar essa relação cidade-polo. Precisamos redesenhar essa relação polo-país, mais ou menos isso? Na verdade, a gente não pode descolar o micro do macro, né? A nossa indústria aqui é a indústria de base. E, infelizmente, nós passamos por algumas discussões de 2016 para cá, até um pouco antes, ao qual a gente entende que os políticos locais não interferiram nessas discussões. Então a gente pode voltar um pouco atrás e falar, inclusive, sobre a situação do aço brasileiro. Sim. E todo o impacto que teve por conta de uma má política protecionista, sim, porque tem que ser, o aço é nosso. Todos se protegem, sim, né? Claro. E infelizmente não houve essa política e Cubatão sofreu um baque com o fechamento da indústria primária do aço, a produção de chapas grossas em 2015, e de lá para cá a gente não conseguiu recuperar. Nós estamos falando de mais de 7.500 postos de trabalho, sem falar os indiretos. Então, de lá para cá, a cidade de Cubatão vive esse cenário e por isso precisa ser revisitado isso. Inclusive agora, como você tocou no assunto da pandemia, infelizmente o Grupo Usiminas ele veio com uma proposta desde a privatização da antiga Cosipa, de entregar desenvolvimento e tecnologia, inclusive investimentos na própria planta. Não foi isso que fez, né? A nossa planta da Cosipa não sofreu os investimentos adequados, não houve os revamps e, logicamente, se você tem uma planta velha, o custo é mais alto, né? E agora, no meio da pandemia, aproveita esse momento para fazer um famoso turnover, né? Descartar mão de obra a um preço, a um valor, e recontratar a preço mais baixo. É um outro baque na cidade e a gente vê que essa discussão entre a empresa e a sociedade não foi bem conduzida, porque, inclusive, agora alguns comemoram que a laminação vai voltar à atividade. Na verdade, ela teve um interrompimento,
por conta da pandemia, só que, infelizmente, o Grupo Usiminas está aproveitando a pandemia para fazer uma redução drástica nos salários e uma nova recontratação. Então, quer dizer, não há o que se comemorar em relação a isso. Na verdade, mais uma vez, o Grupo Usiminas ele dá um golpe na sociedade da Baixada Santista inteira, porque, apesar de manter a laminação, nós sabemos que isso vai ter um impacto econômico. E a questão dos salários também precisa ser discutido. Qual é o limite do capital? Né? Qual é o limite do salário? Quanto vale a mão de obra? E infelizmente, de 2016 para cá, nós vemos sofrendo reduções drásticas de salário, principalmente após as últimas reformas que tiveram, onde também foram feitas com a promessa de entrega de aumento de empregos, aumento de atividade econômica, e no final das contas não foi isso que foi entregue às ditas reformas que ocorreram de 2016 para cá. Então, discutir o polo e discutir a inter-relação dos trabalhadores nesse contexto, uma cidade como Cubatão não pode deixar de ser pauta da estrutura política da cidade. E a gente sabe que durante todo esse período, desde as reformas, nós não tivemos posicionamento dos políticos em relação, desde da parte das commodities, em relação ao preço do aço, a política de proteção que o governo deveria ter adotado para o nosso aço, e inclusive agora mediante também as reformas e a situação que nós nos encontramos agora. Quer dizer, os trabalhadores estão acuados e estão recebendo migalhas. E as migalhas são justamente o que o empresariado oferece e, infelizmente, agora o Grupo Usiminas dá mais esse golpe na população que aparece como um salvador da pátria. A atividade vai voltar. Não, na verdade não tinha intenção de parar a atividade. Na verdade, tinha a intenção de justamente você ajustar os custos. Então, como eu costumo dizer, o capital é um só. Ora, ele está na mão de quem produz e ora está na mão de quem especula. Nesse momento, nós estamos tirando o capital da força de trabalho e possivelmente vai sobrar na mão dos acionistas. O que é um grande equívoco, porque vai afetar toda a economia. Então, acho que a gente tem que ter um limite sobre isso. Você falando nessa questão, existe, eu vou chamar de lenda, né? Porque isso já remonta a alguns anos, em que se falava em construção de um dique seco em Cubatão, uma indústria, já que tínhamos uma siderúrgica, se construir, adentrar no mercado naval, tendo em vista que a própria Petrobras ela necessita de naves, necessita de navios. E à época, era 2004, 2005, o déficit eram de 42 naves, no mínimo, para a Petrobras. E o déficit mundial era de mais de 600 navios, que seriam necessários ser fabricados para atender a demanda global. E Cubatão sempre me pareceu uma cidade que poderia estar seguindo neste caminho. Né? Uma indústria naval, siderurgia, quer dizer, o polo precisa de alguma coisa assim. E a gente sabe que uma obra como essa é grandiosa, né? São no mínimo 5 anos, não é isso, Ronald? Sim, Márcio, você tocou num ponto importantíssimo. Vamos lá. Onde se reside a Usiminas, hoje a antiga Cosipa, a terra, lá o terreno lá, é da União. Se ela não tem condições mais de tocar, toma e repassa para quem vai se instalar e vai estar gerando emprego. Por exemplo, nós temos um porto lá, né, Melo? Então seria interessante uma indústria naval lá, construindo navio e o déficit abrindo mundial, oportunidades, né? de empregos. Isso é o mais mundial, importante. Né? E cada navio 5, 6 anos para ficar pronto. E emprega todo mundo. Né? Na verdade, Márcio, a gente tem que voltar de novo ao ponto das escolhas. Né? Infelizmente, não dá para discutir a indústria siderúrgica nacional, não dá para discutir a situação do emprego se a gente não pensar no país como um todo. Infelizmente, as opções que dentro dessa... Por isso, quando eu falo que existe um limite, e o limite está muito próximo do batente em relação à exploração e em relação a como vamos dar qualidade de vida aos brasileiros. Esse é o ponto. Tem que ter um batente. E, na verdade, o que acontece? Nossas plataformas hoje estão sendo construídas aonde? Para explorar o nosso pré-sal. Os cascos. Na China.
né? Estaleiro do Rio Grande do Sul está fechado, estaleiro de Ipojuca também está fechado, né? E, inclusive, o consumo de aço cai, né? Porque se você não está construindo as plataformas, não há demanda. E tudo isso está sendo construído lá fora, por uma opção, porque é uma opção de valia. Nós temos que ter economia na produção. Então, hoje é mais barato construir na China. Mas quanto que isso representa de lucro de fato social? Eu economizo 15% de repente, ou 20% na construção de uma plataforma lá fora e desemprego 10 mil trabalhadores aqui no estaleiro. Então, essa questão de o quanto é mais barato e o quanto custa precisa ser discutido, porque esse sistema globalizado, no final das contas, sobram todo o ônus para a população. Nós temos essa questão, me corrijam. O bônus sobra para os acionistas. Só para a China. Só para a China. Nós temos essa situação da China, que é um mercado que mão de obra lá não falta, né? E eles têm um problema muito grande de mão de obra e, realmente, os produtos acabam sendo barateados na China por essa questão. Por outro lado, a gente precisa de um reajuste fiscal, né? A gente precisa de uma adequação. Precisamos deixar essa carga tributária mais leve para o empresário, para as empresas poderem adequar, fazer um ajuste na redução da carga mediante o aumento de oferta de emprego, alguma coisa nesse sentido ou não. Porque a gente está refém de uma carga tributária que inviabiliza. É mais fácil vender. Vamos fazer a balança do mercado. Eu até entendo essa questão da balança, mas será que só existe isso, essa forma? Será que não existe um outro jeito de equilibrar as coisas e favorecer o trabalhador, favorecer o emprego, o crescimento do país? A gente exporta o minério e importa o aço. Daqui a pouco, como diziam antigamente, né? O macaco está comendo banana, o poste está correndo atrás do cachorro. O que está acontecendo, senhores? Infelizmente, o Márcio, essa é a realidade de Cubatão, né? Nós sabemos aí da necessidade do incentivo fiscal, né, para que possa estar gerando mais postos de emprego dentro da cidade, que essa é a nossa necessidade maior. O trabalhador, o pai de família, aquele que mais precisa, ele só quer a oportunidade de estar trabalhando. Antes, há 15 anos atrás, na época das obras dentro da RPBC, o pai de família, ele estava empregado e o sonho dele era ter uma casa, um carro, um sítio. Hoje, o que eles mais precisam é do emprego. O sonho de um trabalhador hoje é conseguir a oportunidade de estar trabalhando. E isso é muito ruim. Esse é o sonho do trabalhador hoje. O que, na opinião de vocês, mais influenciou nisso? Eu vou parafrasear Armando Campinas, que ele sempre diz o seguinte: Márcio, quando foi necessário nós fazermos a industrialização do município, Cubatão se ofereceu, se prestou e fez um trabalho ao município, ao estado e à nação se industrializando. Isso gerou benefícios, como também gerou passivos, problemas sociais, de crescimento e tudo mais. Hoje em dia a cidade se põe novamente à disposição para o crescimento, mas precisa também ter enfrentar os seus problemas sociais. Mão de obra qualificada, temos? Não temos? A migração, aquilo que eu disse no início, a migração, ela acaba favorecendo essa questão da mão de obra e precisamos constantemente estar qualificando. Qual a opinião de vocês? Márcio, na realidade, nós temos que estudar o polo de duas formas. Nós temos aí aproximadamente, se eu não me engano, 24 indústrias instaladas aí no polo. Dessas 24 indústrias, 18 foram construídas aí entre 55 e 75. Né? E ainda nós tivemos algumas baixas, como foi a fábrica de papel, né? e a cearia do Grupo Uzi Minas. Bom, dito isso, nós sabemos também que o polo petroquímico, apesar de ser polo petroquímico de Cubatão, ele é um polo petroquímico metropolitano, né? Então, são diversos trabalhadores que trabalham aqui, principalmente em relação à atividade direta de cada indústria. Qual é a grande expertise que precisa ser discutida entre o polo e a cidade? Nós sabemos que essas indústrias existe um plano de manutenção, que são as paradas, né? A gente sabe que não resolve o problema, mas muitas paradas são o que garante o sustento dos trabalhadores, às vezes por 60 dias
ou 70 dias. Ficam ansiosos por essa parada, porque a manutenção e a produção ela já tem uma mão de obra qualificada e fixa, não existe rotatividade, né? A não ser que se dentro daquela unidade operacional vai se haver uma ampliação de uma planta ou alguma coisa nesse sentido, que ocorreu entre 2010 e 2015, principalmente aqui, com a construção da carteira de diesel, a construção da termoelétrica, e aí você tem uma empregabilidade absurda, da ordem de 10 mil pessoas foi mobilizado nesse momento. Só que hoje, com a planta estagnada do jeito que está, nós temos que aproveitar isso melhor para a cidade. Essa justamente é onde que entra o poder público junto com a Ciesp e as empresas, para que essas oportunidades, apesar de serem temporárias, possam servir a quem? Os trabalhadores de Cubatão. E é nesse contexto que nós temos uma ideia de fazer com que essas poucas oportunidades, mas que são programadas, que nós sabemos quando que vai ser a parada de tal unidade, e isso pode servir muito bem à cidade. Planejamento. E não existe esse planejamento. Por isso que quando eu falo que o poder público tem que voltar a se relacionar com o polo de uma forma com que o polo também entenda a sua responsabilidade social para a gente poder sanar essa situação do emprego. Por outro lado, Cubatão também ele precisa se desenvolver em outras áreas. E a gente vem falando sobre o enorme potencial do ecoturismo que nossa cidade tem, além do turismo cultural, né? Sim, sim. E a gente precisa discutir a cidade também, porque, como eu falei, o polo, apesar de estar em Cubatão, ele é limitado, né? Então, como a gente pode trabalhar a empregabilidade do polo para os cubatenses nas paradas? E é isso que a Comissão de Desempregados vem fazendo esse trabalho brilhante e nós nos somamos a isso para a valorização da contratação local. E há muito o que fazer, né, Ronaldo? Sim. Que nem eu venho falando, né, Melo e Márcio, o trabalhador da cidade, ele tendo a oportunidade de estar trabalhando, quem ganha com isso é a cidade, né? Quem ganha com isso é os familiares, né, o Melo? E a gente que está nas trincheiras das portarias, a gente entende bem a necessidade de cada um, de cada pai de família, de cada trabalhador que vem se arrastando aí ao longo dos anos em busca de uma oportunidade de emprego. Ronaldo, você falou bem essa questão da portaria. Eu sei que a comissão de lutas, ela todos os dias vai à portaria e sai de madrugada de casa o pessoal e vai até a portaria para reivindicar trabalho, para conscientizar o trabalhador, para pedir a colaboração para aqueles também que estão desempregados. Você tem uma ideia de como das atividades da comissão? Qual o montante que vocês já conseguiram reunir até hoje? Quais são as vitórias dessa comissão? Márcio, tipo assim, tivemos várias derrotas. Eu considero a derrota a aprendizagem, né? Lágrimas, sim, sorrisos, porque um pai de família que está desempregado e ele consegue a oportunidade de estar trabalhando, isso é muito bom, é gratificante, mas é uma luta constante. Quando a gente não tem uma fiscalização do poder público e do legislativo, que a gente tem um secretário de Indústria e Comércio que não tem um conhecimento profundo da necessidade do trabalhador, isso só dificulta. Acho que tem que ter mais participação, tem que ouvir o trabalhador. O trabalhador ele não está fazendo paralisação numa portaria de uma fábrica, não é porque ele acha legal, ele acha bonito, não, ele está ali só em busca bagunça, não é algazarra, é movimento, né? Sim, ele está em busca de uma oportunidade para ele conseguir um emprego dele, para ele estar levando o sustento da tua família. Enquanto isso, as empresas vêm para aqui, para dentro da nossa cidade, e fazem o que quer. Ninguém fiscaliza, né? Nós temos aí um acordo sindical, que hoje, graças a Deus, está indo para 80-20, mas ninguém fiscaliza se está contratando 80-20. Né? E esse papel é de quem assume a responsabilidade do secretariado de Indústria e Comércio. Ele tem que estar pé no chão, estar no campo, estar nas trincheiras, sabendo o que o trabalhador mais necessita. O que está acontecendo? Eu posso ouvir vocês? O que acontece aí? Por que vocês fazem tanta paralisação? Não é ouvir o trabalhador. Eu acho que o secretário de Indústria e Comércio, ele tem que ser da indústria. Ele não tem que ser indicado por vereador,
por alguém que esteja lá dentro do poder, tanto executivo como legislativo. Ele tem que ser igual antigamente. Ele é indicado pela indústria, um cara capacitado que tem o conhecimento e que sabe ouvir o trabalhador e a necessidade dele, que é estar em busca da tua oportunidade de estar trabalhando. Vocês acreditam que a necessidade nessa situação de que realmente nós precisamos de um representante da indústria, de um representante do poder público e também de uma composição dos trabalhadores, do sindicato, fazer uma composição dentro de diretorias para que as coisas possam fluir melhor, é isso? Na verdade, a proposta que nós temos, inclusive, isso não foi discutido nem entre eu e o Ronaldo sobre isso. Eu, como pré-candidato ao executivo, e o pessoal discutiu principalmente essa interlocução, principalmente por conta da vivência que eu tenho a nível sindical e operário, em conjunto com a luta da Comissão de Desempregados, que a gente ombreia isso diretamente. Existe solução, sim. E justamente está nessa composição. E, na verdade, ela tem que ser uma composição tripartite, né? O empresariado, o poder público e os trabalhadores. Na verdade, não existe essa interlocução. Nós tentamos fazer, nós estamos conseguindo no micro, somente em relação à Petrobras, avançar muito, né? E como? É na luta. Avançamos muito, conseguimos organizar os sindicatos, né? Hoje nós temos uma tabela unificada entre os sindicatos petroleiros, construção civil, metalúrgico, tudo isso construído a muito suor, né? E a muita conversa para justamente trazer a dignidade do salário dos trabalhadores, para acabar aquela barganha de quem oferecer o menor preço na licitação pega, mas pagando que tipo de salário? E nós estamos vivendo esse tipo de coisa. E só para concluir, Márcio, dentro dessa ideia dessa gestão tripartite, é justamente trazer ao polo a responsabilidade social de que nesses momentos de parada não pode ser simplesmente como se fosse contratar um pedreiro ou alguma coisa para fazer uma pintura e depois acabar e não ter responsabilidade nenhuma. Se nós temos mão de obra aqui, é lógico que a Secretaria da Indústria e do Comércio pode justamente organizar o PAT através de uma sistematização digital, inclusive fazer um regramento para as vagas, para que não exista aquele questão do QI, quem indicou, certo? Porque as oportunidades elas são poucas e todos precisam ser ofertados. E nós não estamos falando de emprego, porque a gente é contra a rotatividade de emprego. Por exemplo, no mundo terceirizado, no que nós defendemos, se você está trabalhando na empresa A e a empresa A perdeu o contrato e a B ganhou o contrato, quem tem que ficar nesse contrato é você, a expertise que tem é você. Você sabe qual é o parafuso que tem que apertar para aquela máquina funcionar. Você é mais útil ainda nesse setor. Sim, justamente. Mas por conta da terceirização acontece esse tipo de coisa. E qual que é a vantagem deles? Os tombos salariais. É justamente no salário que as empresas vêm ganhando as licitações. E por isso, quando eu falo que tem que ter um limite, vai na questão da responsabilidade social. E isso precisa ser discutido. Em contrapartida, nas intervenções periódicas, que são as paradas, ora, não é emprego. Então, o Márcio trabalhou nessa parada, da unidade tal, de fevereiro a março. Quando chegar em abril, tem uma outra parada. Mas o Ronaldo não trabalhou. Vamos dar oportunidade. Certo? Porque nós não estamos falando de emprego. Nós estamos falando de... É um quebra-galho, é um temporário. Então, você consegue fazer isso eletronicamente e com essa gestão entre os trabalhadores. Porque o melhor... mantendo sempre a qualidade da mão de obra. Justamente. E quem é o melhor para fiscalizar isso de uma forma democrática e justa? O próprio trabalhador. Só que os trabalhadores não têm vez. O Ronaldo vai poder falar quantas vezes tentou reuniões para a gente justamente dar essas ideias e as portas foram fechadas, não é, Ronaldo? Com certeza. Nós tivemos aí, tentamos diversas vezes reuniões aí com o Ciesp, né, com o nosso secretário hoje atual aí de Indústria e Comércio, mas só que, infelizmente, a gente grita e ninguém nos quer ouvir. Infelizmente. Senhores, nós temos uma condição que eu me recordo bem há anos atrás, não sei como é que está isso hoje, mas principalmente nas áreas na área industrial, as concorrências elas tinham um valor mínimo e um teto. Ninguém conseguia ganhar uma concorrência abaixo daquele valor mínimo.
que aquele valor mínimo era o valor que garantia o pagamento dos funcionários, garantia a qualidade da obra, garantia muitas vezes na época de chuva 3, 4 meses, naquele tempo vai a não ter medição e a empresa ter suporte e condição de pagar, manter os operários. E de uns anos para cá nós temos visto muito o contrário. Empresas que não conseguem se sustentar, empresas que não conseguem manter o emprego, muitas vezes um período de chuva sem medição, a empresa não tem liquidez para isso. Na opinião de vocês, onde é que está o problema? O pessoal relaxou nas contratações, afrouxou onde é necessário, falta pegar pesado como pegava antigamente. Olha, abaixo desse preço você não vai ganhar. A sua empresa não tem estrutura para se manter. É isso? Ocorre, Márcio, que houve algumas mudanças nas legislações, né? E principalmente na de licitação, ao qual deu uma engessada justamente por conta da virada da chave. E aí eu vou falar de novo, é escolha. De primeiro, você pode até duvidar, mas de primeiro eram poucas as ações dos sindicatos, principalmente da construção civil e dos metalúrgicos, em relação a alguns benefícios que hoje foram subtraídos. Entre eles, plano de saúde, vale alimentação e direito à alimentação na unidade. Hoje, os contratos estão suprimindo essas obrigações das empresas. Então, por exemplo, o contrato é valor, quem ganha o menor preço. E às vezes a própria empresa fica impedida ela sabe que aquele contrato não vai prosperar, mas infelizmente ela fica impedida judicialmente por conta dessa mudança da legislação de desqualificar a empresa desta forma. Isso precisa ser revisto, né, no nosso entendimento. Por isso, quando a gente fala que a relação cidade tem que ser política, tem que ser mais macro, não adianta você ter um vereador ou você ter um prefeito que não fica antenado nessas mudanças das legislações, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser afetado. Outra situação que é preciso destacar é que aonde está o diferencial? É sempre no salário. É sempre no salário. E aí, existe um pleito nosso, que a gente, a nível Petrobras, nós estamos tentando discutir isso já há muito tempo. E eu acho que também, se a gente conseguir essa interlocução polo-cidade, é justamente o salário calção, que justamente garante as decisões. São inúmeras empresas que vêm aqui, prestam serviço, o trabalhador entrega o serviço, ele entrega o produto pronto, e no final das contas ficam sem receber o salário. Toma um calote. Toma um calote. E a empresa contratante, pelas mudanças das leis, ela é uma devedora agora somente devedora subsidiária, que foi a mudança da lei da terceirização, que você deve ter acompanhado. Sim. De primeiro, ele era um devedor solidário. Então, seja, quer dizer... não pagou, o outro paga. O outro paga. Com essa mudança... E aí que eu falo para o telespectador e para o ouvinte, tudo isso está conectado. E durante todas as nossas lutas de 2016 para cá, você viu algum político nas nossas mobilizações contra a reforma trabalhista, alguma coisa assim? E hoje a cidade amarga os calotes. E quando dá calote, o caso da Uptec, Masterlógico, dá uma comoção na cidade, porque o povo fica sem receber, lota lá o sindicato da construção civil e a gente fica verdadeiramente de mãos atadas. Mas por isso que essa interlocução entre trabalhador, empresa e poder público pode ter soluções, porque também não é bom para a empresa ter uma mobilização na frente e às vezes ela nem tem culpa, porque ela pagou a medição corretamente. E o cara, espertamente, pegou aquela grana e correu fora. E quem fica com esse ônus? A cidade e os trabalhadores. Ronaldo, não sei, talvez você consiga explicar essa matemática, porque até hoje eu não consegui entender. Quando pessoas trazem mão de obras para a cidade, pessoas vindo de outros locais para a cidade, a gente até entende que todo mundo tem direito garantido pela Constituição de ir e vir e de acabar também desfrutando dos serviços, dos empregos em todo o país. Mas da questão do custo, né? Como é que fica essa situação? O sujeito, ele traz o empregado, ele vai ter que colocar moradia para ele vai ter que colocar as 2 refeições e lógico, os vencimentos. Ele tem o transporte para a pessoa, ele tem toda uma estrutura que ele vai ter que montar para esse indivíduo.
Quando ele pega a mão de obra do local, primeiro, ele não tem que ter hospedagem. O transporte ele vai ter da mesma forma. Só que ele não tem a segunda refeição, ele só tem a primeira. A refeição durante o dia. Salvo se trabalhar de turno. No caso, qualquer coisa é só uma refeição. Então, quando a gente faz a conta, o valor de uma mão de obra que vem de fora é sempre maior do que você adquirir uma mão de obra local. Mas então, qual é a expertise? Qual é a matemática? Que inversão é essa? É o ciclo da maldade. Qual é esse ciclo? Na realidade, a empresa, quando ela vem, ela traz o escopo de supervisores e engenheiro. E nisso daí existe, muitos chamam de panela, eu costumo chamar de máfia. Por que uma máfia? Porque é uma coisa que tem que ser investigada. Por que o supervisor faz tanta questão de trabalhar só com o Ronaldo em várias paradas? Certo? Se a gente tem mão de obra qualificada dentro da cidade, mesmo não tendo fiscalização, eu acho que quem é a contratante tem que estar fiscalizando isso também. Nós não podemos aceitar, onde uma cidade nós temos aí 12 mil desempregados, né, e uma empreiteira vem tocar um evento de parada aqui, que é de 2 meses, que eu frisei aí, que muitos trabalhadores às vezes trabalham 2 meses por ano. Por que o supervisor, o encarregado, tem tanto amor pelo Joãozinho? Por quê? Porque, assim, como eu já trabalhei no meio, ô Márcio, existe uma máfia que é assim: você é encarregado, você monta a tua equipe com 10 caras de fora, 10 caras de fora. Você vai tocar uma parada em São José de 45 dias, certo? Cada um paga R$1.000 para esse encarregado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Cada um desses colaboradores caldeireiros paga R$1.000 para o encarregado, certo? Lá na parada de São José. Se tem 10 caras, vai ser 10 mil. Quando eles descem para cá, eles trazem os mesmos 10 caras para cá para trabalhar e vai receber mais 10 mil. Existe uma máfia muito grande nisso daí. E tem que ser uma coisa que tem que ser investigada, tem que ser apurada. Porque não existe amor a essa mão de obra. Que eles falam que em Cubatão não existe mão de obra qualificada. Existe sim. E eu digo aqui e bato nessa mesa. A nossa mão de obra aqui de Cubatão é uma das melhores do nosso país. Só que tem uma máfia de supervisores, engenheiros envolvidos nisso daí e encarregados. E então, tem que ser investigado. Existe um mercado da vaga de emprego, é isso? Exatamente. E isso tem que ser investigado. E isso, a gerência da RPPC, por que os caras não querem trazer os caras de fora para a boca pobre? Por que a empresa ela traz o cara de fora sem ajuda de custo nenhuma e os caras conseguem se alojar num apartamento em São Vicente, em Praia Grande, de frente para a praia? Tudo isso a gente tá é o dia a dia que você enfrenta. Sim, sim, porque quem é que faz a máfia são supervisores, encarregados e alguns engenheiros. E qual a forma de se fazer isso? Porque a legislação você não pode determinar. Sim. Você está preso. Qualquer lei nesse sentido é inconstitucional. Qual é o caminho, senhores? De que forma a gente pode superar isso, transformar isso? Porque eu imagino você chegando 4h30, 5 horas da manhã, e o pai de família ali esperando para, de repente, uma chamada, de repente consiga um emprego. Poxa, a gente sabe que o seguro-desemprego não dura muito. A gente sabe que o dinheiro da rescisão daqui a pouco está indo embora. Se não entrar e só sair, acaba a reserva. E muitas vezes não se tem reserva. E muitos pais de família acabam ficando um maior tempo desempregado. Sim, imagine você, Márcio. Você está 8 meses desempregado, né? Você está concorrendo 2 meses só de parada para você tentar pagar as contas. Respirar, né? Lá atrás. Você não vai respirar. Você vai tentar pagar o que você está devendo lá atrás. Porque esses 2 meses que você trabalha no ano, você vai tentar pagar algumas contas atrasadas, colocar alguma coisa em dia. Aí eu falo para você, será que é justo, dentro do nosso polo, né, nós aceitarmos a empresa chegar aqui sem fiscalização e trazer toda a mão de obra de fora, e você, como pai de família, desesperado, com conta para pagar, com a família para sustentar,
vou usar o termo que o trabalhador usa, arranhando tela lá, tipo assim, vendo os caras de fora comendo e você igual aqueles cachorros com fome olhando ele comendo. Pô, não dá para aceitar isso daí. Então tem que ter uma fiscalização, tem que ser mais apurado, ver o que acontece realmente, porque quem faz a máfia é supervisores. Alguns supervisores, eu não posso dizer todos, supervisores e engenheiros e encarregados. Esses caras fazem. Porque nós temos encarregados, nós temos supervisores, nós temos engenheiros, certo? Nós temos técnicos de segurança do trabalho, técnicos de materiais, técnicos de planejamento. E a empresa faz questão de trazer toda essa mão de obra de fora. Porque ele sempre traz os cabeças, o topo da pirâmide, onde vai contratar os mais baixos. É normal. Contrata o engenheiro, traz o supervisor dele. O supervisor dele traz o encarregado dele. E o encarregado vai querer trazer a mão de obra direta. É isso aí. Melo. Ô Márcio, por isso mesmo que, para evitar isso, precisa ter essa interlocução. Veja bem, o que o Ronaldo está falando aqui, a denúncia, é uma denúncia grave, mas acontece. Por quê? Porque não existe um sistema, um método para que isso não aconteça. E quem poderia filtrar e interagir não está interessado com isso. Porque ele quer o serviço pronto. Sim. Não importa se vai ser a mão de obra local, se vai causar algum caos social na nossa cidade. Por aí que entra o poder público em enxergar tudo isso que a gente vivencia e propor as soluções. E justamente a solução é muito simples. Basta se fazer um banco de dados gerenciado no PAT, vai estar lá todo mundo que mora aqui na região e a gente é bem flexível, né, Ronaldo? A gente fala na região metropolitana. Sim, na nossa região, não é só Cubatão. Porque da mesma forma, nós não podemos ser radical com a nossa cidade vizinha, que a gente é aglobado numa cidade só. Uma região metropolitana. Lógico, sim. Agora, senhores, isso não tem que ser discutido de forma metropolitana também? Sim. Mas cadê o interesse? Porque quando se afeta o polo, quando a Cosipa reduziu o quadro, afetou Cubatão, mas afetou muito mais as outras cidades da região. Porque a gente sabe que a empregabilidade dos moradores de Cubatão no polo é pequena. Já foi maior, sim, mas é pequena. As pessoas migraram, outras oportunidades surgiram, as pessoas daqui não conseguiram essa vaga, esse emprego, que é um emprego estável, né? Que é um emprego operacional na indústria. A gente sabe que a dificuldade maior vai ser afetada as outras cidades da região. Haja visto, o pessoal fala, não, mas não é bem assim. Claro que é bem assim. A gente lembra nos protestos que tiveram, quando se paralisou as rodovias, você deu para notar qual o número de ônibus que vem transportando trabalhadores para o polo. Sim. Se teve uma ideia, uma noção, né, de como era grande o número de trabalhadores que vem todos os dias. Só uma colocação, tá, Márcio? Sim. Uma grande maioria dessas que vem de Santos, São Vicente, Praia Grande para cá, não são da nossa cidade vizinha, são de fora. São de fora que estão nos alojamentos lá. Porque as empresas hoje, pela comissão está atuando, eles não estão alojando muitos, igual era dentro de Cubatão. Eles estão alojando na cidade vizinha, para o ônibus lá na porta, lá onde os caras estão lá, coloca os caras dentro do ônibus e vem direto para a porta da fábrica. Mas não é então não é um problema metropolitano? Não teriam que as outras cidades também, assim como Cubatão, combater os alojamentos? Sim. Combater essa situação? Mas só que, Márcio, você falou que seria igual Cubatão combater, mas Cubatão não combate. Diz que tem uma lei aí, municipal, que proíbe alojamento clandestino. Nós temos hotéis, tudo bem. Os hotéis é para alojar. Beleza. Mas e as casas que tem por aí? Se você perguntar para cada trabalhador que vai no campo de batalha, que vai procurar seu emprego, ele sabe o que eu estou falando. O que mais tem dentro de Cubatão é alojamento clandestino. Nós pegamos um senhor aí, que ele sofreu um acidente, ele indo para o trabalho, que ele não era daqui, ele era de Botucatu. A perua bateu, o cara teve um acidente e o cara estava dentro do quarto, lá em cima de uma cama, todo quebrado, cara. E o cara lá dentro, a chefia largou ele lá e continuou a vida que segue. E depois disso tudo, queria expulsar o cara de dentro do quarto do hotel. Do alojamento. Então o cara não tinha condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma. Foi o caso que aconteceu da Quality, Melo. A Quality que trouxe o pessoal pra cá
de Cosmópolis, São José, e colocou o pessoal no Lisboa, e o cara não pagou, e o pessoal jogaram na rua. Aquela quality fake, né? Isso, e eu tive que pegar esse pessoal. Eu queria até agradecer aqui o Zumbi, que arrumou 3 ônibus para que pegasse esse pessoal para levar de volta para lá. Que os caras, muitos deles não tinham dinheiro nem para voltar para suas casas. 20 horas mais 49 minutos. Essa situação toda, eu não vou dizer que beira o caos, né? É o caos, né? Porque se traz pessoas, se coloca uma condição desfavorável e se negligencia a mão de obra da cidade. A gente sabe que um acordo é sempre possível. E qual é o caminho para esse acordo, senhores? Qual é a trilha para se chegar nesse álamo, nessa condição de manter essa brigada e fincar a trincheira ali? Na verdade, é o diálogo, né? É justamente isso. O que ocorre com a Ciesp e que ocorre com o poder público é justamente fechar as portas para os trabalhadores, inclusive por sindicatos, né? Porque nós tentamos aí fazer dentro do sistema Petrobras, a gente conseguiu fazer uma reunião com as empreiteiras, mesmo assim não foi dentro da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa legalista, né? E por ser uma empresa legalista, a lei da terceirização e a quarteirização deixa ela numa situação de conforto. E ainda mais na atual gestão bolsonarista, né? Que tem tudo a ver com todas essas reformas e prega esse lado da meritocracia, de quem pode mais chorar menos e tudo mais. Então, essa situação de responsabilidade social ficou para trás nos últimos anos. O que nós queremos discutir de fato e propomos agora, já como pré-candidato a prefeito na cidade de Cubatão, é justamente essa interlocução, porque isso traz um bem-estar social sem tamanho para a sociedade e serve de exemplo para as outras cidades, porque toda cidade que tem um polo petroquímico ou um polo industrial tem as mesmas demandas. E os problemas se repetem por falta de consciência política e de fazer justamente essa interlocução. Então, Cubatão tem solução para isso, justamente em relação nós temos que explorar melhor o polo da forma que ele pode ser explorado. Como eu falei no primeiro bloco, no início, as paradas de manutenção sempre vão ocorrer. Então, nós temos que aproveitar isso justamente para suprir o que nós perdemos com a parada da Usiminas. Esses 12 mil trabalhadores estão aqui. Essa forma de economia que existe, querendo ou não vai ter paradas de manutenção, tem que servir os moradores daqui. Não adianta a gente trazer gente de fora, né? Porque aí a gente sabe como é que funciona. Foi como a obra da Imigrantes, a da Anchieta, todas as grandes obras. As pessoas vêm para cá, se encantam com a cidade, conhecem uma cubatense, constituem família e nós temos mais uma outra família aqui, né? Então nós temos que... Aumenta a população e de forma desordenada. Então nós temos que jogar essa responsabilidade para o polo. Porque, na verdade, quem é o contratante? É o polo, né? Quem é que está lucrando com tudo isso? Com tudo isso. Por que não fazermos isso de forma em conjunto e de forma ordenada? Essa é a nossa proposta. Eu estava acompanhando hoje os jornais, inclusive em outras emissoras, e se falou do avanço na agricultura, né? Nessa questão da agricultura. E eu sempre faço o apontamento em relação às nossas antigas fábricas de fertilizantes, né? Que a grande parte fechou. Não é isso? E por que fechou? Porque alíquota zero de importação para os insumos. Então, como é que você quer uma empresa que vai competir com uma estrangeira que coloca o seu produto com alíquota zero? E você, dentro do Estado de São Paulo, você já sai com 12% a 18% já de custo nisso. Como é que você faz competir? E conversando com o pessoal do sindicato e da Ciesp, eu recebi informação de que, na verdade, 30% do nosso fertilizante é produzido pela nossa indústria. Os outros 70% é importado. As grandes indústrias do hemisfério norte, depois das suas safras, elas viram a produção para o hemisfério sul, para o Brasil, que é um dos maiores celeiros do mundo, né? Senhores, quando eu falo no reajuste fiscal, nessa condição tributária, a gente precisa avançar nessa questão.
Não dá para ter, é necessário unir esforços. Então, trabalhadores e também o empresariado precisa entender que é necessário a responsabilidade social. Não é só o lucro, não. Tem a responsabilidade social. E me parece que agora a coisa está fechando. E vai ser necessário uma união de esforços, porque senão a tributação aumenta, o empresariado perde lucro, aí perde competitividade e o Brasil vai se tornar um grande importador. E com isso, nós corremos o risco, e já estamos correndo o risco da desindustrialização. Sim. E isso é um absurdo. E isso a gente vem conversando e debatendo há vários tempos, que é uma situação de escolha. Ou nós nos tornamos, aproveitamos todos os nossos recursos e dedicamos à nossa nação e aos brasileiros, ou viramos a chave para ser uma mera colônia. Infelizmente, as escolhas que vêm acontecendo é justamente o contrário. Inclusive o absurdo que você deve estar acompanhando em relação ao preço de combustíveis. Sim. Você deve estar acompanhando isso. De preço de combustíveis. É um absurdo que acontece no Brasil. Guerra fiscal, né? Tem um lance da guerra fiscal e tem um lance do preço de paridade de importação. É uma questão de escolha. O brasileiro está pagando preço absurdo aqui para fazer com que o produto de fora entre. Olha só. Na verdade, com essa pandemia, houve-se uma redução de consumo muito grande. E a gente viu aí os combustíveis baixarem. Inclusive até a própria planta do álcool, que não tem nada a ver com a importação do petróleo, também caiu. Quer dizer, senhores, a refinaria sempre foi, nós temos a primeira do país, né? É um orgulho, ela, se eu não me engano, vai para fazer 70 anos no ano que vem, se eu não me engano é isso, 70, 70... Não, 70, é de 1955. 55, já está próximo aos 70, vai fazer 66, 67 anos. Quer dizer, nós temos uma relíquia aqui, nós temos a primeira, e me parece que o petróleo deixou de ser o grande vetor, o grande produtor, a grande questão de crescimento. Na verdade, é aquilo que eu falei no começo sobre a escolha. Veja bem, o plano que estava vigente era justamente o contrário, de nós explorarmos o nosso petróleo, beneficiarmos aqui, certo? Abastecermos o mercado brasileiro interno e o excedente, que é mais caro, um barril de petróleo ou um barril de gasolina? O excedente você vende. Certo? Qual é a chave hoje? O Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, ele falou que quer ser um grande exportador de óleo cru. É um absurdo. A nossa planta de gasolina de aviação está parada desde 2018, por escolha. E agora eles estão fazendo um revamp, correndo atrás da bola, porque andou aí caindo no avião, ou então a gasolina de péssima qualidade que está vindo lá de fora, por escolha. Então, nós temos que conversar. E quando eu falo que uma cidade operária, uma cidade industrial, a política local não pode estar descolada do macro, é justamente nessas questões. Nunca nós fomos chamados para discutir essa situação da nossa refinaria e essa política de preços por qualquer político da região metropolitana. A Petrobras sempre participou da Fórmula 1, ela tinha algumas escuderias que ela fornecia componentes para a composição do combustível da Fórmula 1. Uma pista de testes, né? Sim. Maravilhosa. E, de repente, a gente vê essa situação desta... Eu até hoje não entendo, eu acho que, não sei se o maior consumo no país é de gasolina ou se é de óleo diesel, né? Essa matriz, eu não entendo qual é o consumo, tendo em vista a grande frota de caminhões que nós temos, né? Isso eu não sei dizer. Ô Chaves, eu vou te dar uma força agora, porque o modal nosso é rodoviário, né? Então, somos um grande consumidor. Se eu não me engano, é o 7º maior mercado consumidor de óleo diesel. E por quê? Na produção, o diesel é o que se tira menos do barril, é isso? Na produção, na escala de percentual no barril, o diesel é aquele que se tira menos do barril de petróleo?
Agora você que me pegou, eu não vou chutar aqui. Eu tenho Se a gente mexer aqui, a gente vai achar. Vai achar. Tá? Vai achar. Mas vamos falar do emprego, depois eu vou falar outro dia. Depois, outro dia, você me prepara. Eu vim com uma alta pauta. A gente já foi agora para. Uma pauta importante, interessante. Se a gente tem uma planta de consumo, de modal, é o transporte. É o transporte rodoviário, e os caminhões consomem mais, e a gasolina é exportada, inverte-se. Os caminhões nas usinas de cana são a álcool. Isso. É só você inverter. Inverte, muda, coloca os carros a diesel e deixa os caminhões, como era antigamente a gasolina, né? Consome mais. Na verdade, foi feito um grande revamp ultimamente nas refinarias para abaixar o teor de enxofre, tanto do óleo diesel como a gasolina. Né? E hoje nós podemos afirmar que as nossas refinarias elas têm condição de produzir gasolina e óleo diesel nos padrões internacionais em relação ao teor de enxofre. Então, o que está acontecendo hoje é uma questão de escolha. Pensavam que o Bolsonaro era nacionalista. Tem muito petroleiro que votou no Bolsonaro, achando que a Petrobras ela foi construída, foi canetada, né? Em 53, Getúlio Vargas, uma pressão popular. 49 começou e petróleo é nosso e tudo mais e tal. E depois, na época das grandes obras, as refinarias são construídas no governo militar, né? Porque a energia é questão de soberania nacional, certo? Sim. Só que hoje nós temos uma política que é voltada aos Chicago Boys, né? O capital não tem pátria. Onde for mais barato a gente está fazendo, né? E estão colocando o Brasil num patamar de colônia, de mero exportador de commodities. Foi assim com a indústria siderúrgica. Um dos maiores exportadores de minério de ferro é o Brasil, pô. Podemos estar beneficiando isso aí, alumínio. Lógico, a nossa usina aqui está fechada, pô. Não foi feito todo o modal, tanto ferroviário como portuário e rodoviário, porque a posição da COSIPA é estratégica. E ferroviário. Sim, e ferroviário. Não crescemos nesse modal, né? Justamente. Não quer dizer, o que aconteceu com a nossa usina? Sucateou. Por quê? Porque uma política de Estado não protegeu a indústria. Justamente dentro daquela questão tributária que você falou, mas as questões, eu falo que tudo que é discutido em Brasília tem que ser discutido aqui embaixo. E as pessoas acham que o pessoal está lá discutindo e não está nem aí. Por isso que está avançando. Federal é outro mundo. É outro mundo. Só que aquilo que é feito lá afeta a vida de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher esses frutos. E é o que está acontecendo nesse momento. Estamos colhendo, né? Justamente. Então, são escolhas. Então, eu digo hoje, eu posso afirmar hoje, que o Brasil ele tem condição de fornecer combustível barato para a sua população, porque hoje o pré-sal é uma realidade, o pessoal fala que é uma mentira. Nós vamos chegar a 3 milhões de barris de petróleo em breve, certo? Temos um parque de refino robusto e eu recebo em real, certo? Então, essa questão da dolarização, tudo isso precisa ser discutido. Então, a gente exporta, vamos ganhar dinheiro dos caras lá de fora, né? Não vamos manter os empregos. Vamos agregar valor. Isso aí, justamente. Vamos fomentar a nossa indústria, né? Porque senão a gente vai exportar grão, vai exportar minério de ferro e vai exportar petróleo. E os empregos estão os maiores empregos estão na área industrial. Sim. Não na produção em si. Quantos empregados trabalham numa mina, numa mineradora? Agora, quantos trabalhadores trabalham numa siderúrgica? Então, é justamente essa conta que precisa ser feita. Senhores, estamos chegando ao finalzinho do programa já. Infelizmente passou rápido aqui. Muito para se falar ainda, né, Ronaldo? Tem muita coisa para falar. Ronaldo, as ações aí da comissão de luta, quais as reivindicações, como tem essa situação da comissão, quais os trabalhos? Bom, Márcio, primeiramente eu te agradeço novamente pela oportunidade. Que às vezes a gente é até marginalizado, né, por estar defendendo o trabalhador no dia a dia. Eu vou deixar um recado aqui. Acho que ninguém para a portaria de fábrica porque gosta, porque acha bonito, né? Nós paramos em nome de vários pais de família. Quando eu falo pai, eu falo mãe também. Nós temos diversas mulheres aí também em busca de oportunidade para poder estar trabalhando. E eu quero deixar aqui uma mensagem aqui para cada um desses trabalhadores.
Vamos continuar a nossa luta. Hoje eu sou pré-candidato a vereador, independente da situação, se chegarmos ou não, a nossa luta, a nossa batalha vai continuar, porque nós não podemos desistir, não podemos perder a esperança. Cara, eu só tenho a agradecer, agradeço o Melo, que está aqui também presente, que é um cara que eu conheço, que vem batalhando aí junto conosco, em busca de uma melhora, não para nós, mas sim para cada pai de família, para que eles consigam a oportunidade de estar trabalhando e levando sustento para a tua casa. Aí, Ronaldo, conosco. Melo, suas considerações. Bom, Márcio, primeiro agradecer, Ronaldo. Deixar claro, né, Ronaldo, que independente do que acontecer nas eleições, no dia seguinte nós vamos estar fazendo a mesma coisa, ou não é, Ronaldo? Com certeza. Né? Como aconteceu em 2018, quando nós nos aventuramos aí a concorrer a deputado federal e agradeço muito a receptividade da nossa querida Cubatão, onde a gente teve uma votação muito expressiva. Ficamos aí na frente de muitos políticos da região, deputados federais, inclusive. Só ficamos atrás da eleita Rosana Vale, que estava todos os sábados na casa de todo mundo, né? Ao concurso. Difícil competir, né? Difícil competir. E o Fenômeno, que era o filho da criatura, né? Que ganhou muitos votos aqui, por incrível que pareça. Mas isso foi um reconhecimento do nosso trabalho, né? E seria uma negligência da nossa parte não participar das eleições agora para prefeito. Por quê? Porque nós temos essa visão da cidade, sabemos que o polo pode dar mais de uma forma organizada e nós temos outras atividades econômicas que precisam ser exploradas no Cubatão. O ecoturismo, a gastronomia. Nós somos circundados por uma rodovia, por todas as rodovias que vão. Tudo passa por Cubatão. Tudo passa por Cubatão, cara. O cara vai para Santos, passa por Cubatão. O cara vai para o litoral norte, passa por Cubatão. O cara vai para o litoral sul, passa por Cubatão. Por que não para em Cubatão para tomar um café, ou então para almoçar, ou então para conhecer a nossa história, ou então para fazer um passeio na nossa usina, a primeira usina hidrelétrica, né? Pô, a gente tem muita coisa para explorar e nesse sentido que o Fábio Melo, junto com o pessoal do PSOL, tem um projeto alternativo sim para a economia, porque falar do polo, a gente já falou aqui, o polo é metropolitano, né? A solução do polo é nessas paradas. Eu acho que nas paradas tem que sim priorizar aqui o pessoal de Cubatão. E na questão do fomento da indústria do ecoturismo, nós temos várias cachoeiras que precisam ser exploradas, várias situações aqui que podem trazer, sim, empregabilidade para a população de Cubatão. E nesse contexto que eu me apresento como pré-candidato do PSOL e quero aqui fazer um convite para vocês me conhecerem melhor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos acompanhem e, de repente, nós podemos ser uma opção aí para a cidade. Aí, agradecendo a participação, Fábio Melo, Ronaldo, da Comissão dos Empregados, agradecendo sempre a audiência, tem duas pessoas falando de emprego, de mudanças, falando sobre a realidade no nosso dia a dia, né? O chão de fábrica. Eu gosto muito desse termo, o chão de fábrica. Agradeço a participação de vocês hoje. Uma sexta-feira está disponível para estar aqui, esse horário, fazendo ao vivo. Eu sei que não é fácil, abrir mão de compromisso com a família, abrir mão de compromisso com a equipe, para estar aqui falando a todos aqueles que estão nos acompanhando. Lembrando que este programa fica à disposição lá no link marciochaves.com, arquivo sexta-feira. O player na página está rodando 24 horas agora. A programação 24 horas, então as entrevistas estão sendo reprisadas 24 horas. Você vai estar acompanhando lá dioturnamente, tem entrevista. Se acordar de madrugada, pedir o sono, vai lá, abre o site, fica acompanhando o conteúdo, que é muito bacana. E tem novidade vindo por aí. Desejando um excelente final de semana, Dia dos Pais está aí. Feliz Dia dos Pais para vocês. Legal. E em nome de vocês, a todos os trabalhadores, né, do país, não só do nosso polo. E para quem não está trabalhando, fé em Deus. A oportunidade vai chegar, com certeza vai chegar. Desejando um excelente final de semana, fique com Deus. Lutem e continuem lutando até cordeiros se tornarem leões. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um programa, se Deus quiser.